Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente iniciar o nosso curso de questões de Direito Constitucional, banca IDECAN, né? A banca, Emanuel, tranquila, não é aquela banca que vai te pedir, não é, um aprofundamento muito grande, né, das questões. Eu sempre digo que é uma mistura. IDECAN é uma mistura de FCC com o VUNESP, né? Você mistura FCC, VUNESP ou FGV, mistura com Consulplan, dá uma banca IDECAN. Ou seja, nem muito aprofundado, também nem muito raso. Tá certo? Tranquilo? Então, a gente vai iniciar um tema que muitas pessoas não gostam, né? Que é aquele tema da organização política administrativa, né? Que inicia lá com a federação, né? O que é o Estado federativo. Aí a bronca, que é o que mais cai nessas questões, realmente são aquelas competências, né? Competências privativas, exclusivas, concorrentes, que é o que pega a galera, porque infelizmente é um pouquinho de doutrina e um mundão de questões para você trabalhar, né? De questões não, de decoreba, né? Sobre as competências. Mas eu vou dar os bizus aqui para vocês, né? Para facilitar aí a hora de vocês aí forem fazer as questões. Então o bizu ajuda muito. Veja, o bizu é para ajudar. O bizu não pode ser a tua fonte principal, não. O bizu é para te ajudar. Beleza? Tranquilo? Então, ó, suave na nave. Vamos trabalhar. Vamos produzir. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, assinala a alternativa correta a respeito das competências administrativas e legislativas da União e dos Estados. Então aqui, pessoal, quando se trata aqui, lembre-se sempre, é o seguinte, o esquema é o seguinte, para você não errar. Você tem que estabelecer dois critérios aqui. Um critério de predominância de interesse, eita, era para ter puxado mais para cá, de predominância de interesse, tá? Então, é o primeiro bizuzinho aqui. Por que a gente fala em predominância de interesse? Porque você tem, ó, dentro da Constituição Federal, você tem as predominâncias de interesse. Então você tem da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, tá? Então você tem uma predominância de interesse. Interesse em que sentido? Quando se vai legislar, não é? Ou quando se vai aplicar alguma matéria. A União, o interesse da União é o interesse local, regional ou nacional. Obviamente você tem o interesse nacional. Então, quando a União legisla ou quer explorar, ela quer implantar alguma matéria, não é? Obrigatoriamente, não é só para o Estado. Então ela faz isso de forma nacional, né?
todo o território. Já os estados o interesse vai ser regional, só para aquela região. Já os municípios, o interesse é local. E aqui diverge, né? Porque o Distrito Federal é um estado anômalo, né? Então, já para o Distrito Federal, como ele vai ter competências tanto do estado como do município, então o interesse é tanto regional quanto local. Então, esse é o primeiro ponto para vocês observarem, tá certo? Esse é o primeiro ponto, a tabelinha de predominância de interesses. Só isso é suficiente? Não. Então, vamos para as competências aqui. Então, as competências, você tem dois tipos de competências. Você tem uma competência que é legislativa e você tem uma competência que é administrativa, também chamada de material. Essa competência legislativa aqui, eu tenho dois tipos de competência legislativa. Eu tenho uma competência legislativa. Eu tenho uma competência legislativa aqui, privativa, e eu tenho aqui uma concorrente. E aqui eu tenho exclusiva e eu tenho comum. Beleza? Então essas são as duas competências aqui. Então é o seguinte aqui. Então, preste atenção aqui. Para você matar qualquer questão. Quando se diz competência legislativa, eu estou falando em produzir leis, elaborar leis. Então, se a questão vier, compete a elaboração de leis, compete legislar. Então, temos aqui uma competência privativa e concorrente. Não vamos ter competência exclusiva nem comum. Então, quando se falar em elaboração de leis, produção de leis, legislar, ou a resposta vai ser uma competência privativa ou concorrente. Não vai ser exclusiva nem comum. Quando a questão não se referir à elaboração de normas, quando não se referir a legislar, então ela não vai ser, a resposta não pode ser nem competência privativa nem concorrente, vai ser exclusiva ou comum. Então esses são os dois bizus aí para vocês, não é? Desenrolarem, beleza? Então vamos lá. Pegando esses bizus, vamos fazer aqui a questão. Então, de acordo com a Constituição Federal, assinala a alternativa correta a respeito às competências administrativas e legislativas da União e dos Estados. Então, competência administrativa e legislativa. Ele botou as duas aqui, tá? Então, compete à União planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Então, aqui, quando diz compete à União planejar e promover, não estamos falando em competência legislativa. Lógico, porque não está se pedindo a elaboração de normas. Então, temos aqui o quê? Uma competência administrativa. Basta saber o seguinte, se essa resposta está certa ou está errada. Então, compete à União planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Aí a gente vai para aquela tabelinha de predominância de interesse. Isso aqui, planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente as secas e inundações, é competência de âmbito nacional ou regional? É nacional. Então, aqui, ó, a resposta está
correta. Em contrapartida, vê só, letra B. Aos estados compete a instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Ora, isso é uma competência de âmbito nacional ou regional. Imagine cada estado tratando, não é, de diretrizes sobre habitação, saneamento básico e transporte. Ia ser um caos, né? Então, não cabe aos estados. Então, o interesse aqui não é regional, o interesse aqui é nacional. Aí, bora cá. Legislar. Então, a competência aqui é legislativa. E aqui você vai ter que ter o bizu aqui das competências, que eu não vou dar nessa questão aqui. Eu vou dar nas próximas questões. Legislar sobre direito administrativo é competência privativa da União? Não. É uma competência concorrente. E aqui você vai ter que decorar, mas como eu disse para vocês, eu vou dar o bizu sobre isso aqui nas próximas questões. Então, não é competência concorrente aqui. Somente os estados podem legislar sobre juntas comerciais? Também não. Competência concorrente aqui. Compete aos estados organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Opa, tabelinha de predominância. Isso é interesse regional ou nacional? Nacional. Então não compete aos estados. Então é isso aí. Então, pela primeira questão, você já, né, tem mais ou menos uma noção aí como utilizar. Só faltou essas competências que a gente vai trazer o bizu, mais um bizu para vocês depois. Vamos lá. Segunda questão. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que a União tem competência. Bora lá. É correto legislar privativamente sobre diretriz e base da educação nacional. A famosa LDB. Né? Aqui você já mata. Não é? Que a LDB é uma lei o quê? Federal. Que vai determinar todas as diretrizes básicas da educação. Então, certíssimo, não é? Letra A, competência privativa, não é? Da União. Legislar concorrentemente sobre registros públicos, errado, porque registro público é competência privativa, tá? Legislar sobre registro público com competência privativa. Legislar privativamente sobre produção e consumo está errado também. Aqui inverteu. Aqui é uma competência concorrente. Emanuel, onde está a competência privativa? Qual dispositivo? Artigo 22 e aqui, artigo 24. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, permissão e serviços locais de gás canalizado também está errado. Isso aqui é uma competência dos estados, né? Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, permissão, os serviços locais de gás canalizado é competência dos estados. Criar, organizar e suprimir estados, municípios e distritos, não é? Não, ninguém vai criar, organizar e suprimir os estados. Então, você não tem a competência da União. Você tem a competência dos estados, que é criar, organizar e suprimir municípios e distritos. Então, letra A, não é? Certíssima aí. Mais uma vez, aqui é uma questão somente, né? Dá para você matar pela predominância? Dá. Mas aí também você tem que saber, não é? Ter lido e ter decorado as competências. Mas calma que eu vou dar bizu para essas competências. Quanto à organização do Estado, assinala a alternativa incorreta. Então, quando é incorreto, o que a gente faz? Grifa, né? Deixa eu botar aqui. A gente grifa ela para lembrar, ó, é incorreta, não é correta.
É de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se as regras dessa Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Não está dentro da organização política do Estado essa questão, tá? Aí o que acontece muito com a Banca Idecam. A Banca Idecam, de vez em quando, ela pega mistura os assuntos, né? Dentro de direito constitucional. Pega um assunto, por exemplo, como está aqui, que é do Poder Legislativo, e jogou aqui na organização política. Ou pode pegar um ponto de organização política e jogar no Poder Executivo, em uma questão do Poder Executivo. É comum a IDECAM fazer isso, tá? Por isso que está aqui essa questão. E aqui, letra B, vamos lá. A superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspende a eficácia da lei estadual, mesmo que estipular em contrário, uma vez que as constituições estaduais possuem as estipulações válidas no âmbito estadual, garantindo-se, pois, a eficácia do seu âmbito. Então, essa questão está errada. E eu vou mostrar por que está errada. Está errada pelo seguinte aqui, ó. A superveniência de lei federal sobre normas gerais não suspende. Como assim, Emanuel? Vamos lá, preste atenção. Na competência concorrente, que é uma competência que a competência de legislar pertence à União, aos estados e ao Distrito Federal. Veja, não, primeiro, cuidado, a competência concorrente não tem município, tá? Essa competência para legislar somente esses 3 entes. Aí veja, todos 3 vão legislar sobre certas matérias. Aí o que foi que o legislador pensou? Pô, se eu disser que eu vou botar esses 3 para legislar, agora eu tenho que criar regras, porque senão uma legislação vai conflitar com a outra, concordam? Porque se os 3 legislam, têm a competência para legislar, então, eu vou legislar sobre direito tributário, a outro estado diz, eu também, a União diz, eu também, e você vai ter normas conflitantes. Para isso, o que foi que a União fez? Que a Constituição, o Constituinte determinou? Que a União, ela vai elaborar, a União deve elaborar normas gerais. Já os estados devem elaborar normas específicas. Ou seja, aqui eu vou elaborar uma norma geral de forma ampla e aqui eu vou especificar o que foi dito aqui. Emanuel, me dá um exemplo aí, por favor. Dou sim. Compete a União, através do Código Tributário Nacional, determinou que o IPVA, que sobre, não é, os veículos automotores, incidisse o imposto. Esse imposto é chamado de quê? De IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Beleza? Então, quem foi que determinou sobre seu carro incidir o imposto? Foi a União, através do Código Tributário Nacional. Agora, quem determinou a tabela de pagamentos, que seria em fevereiro aqui no estado de Pernambuco? Foi o estado de Pernambuco, através de uma norma específica. Disse, ó, o pagamento desse PVA começa em fevereiro, março e abril. Entenderam aí? Que é uma norma específica, tranquilo? É só especificar. Só que tem o seguinte, o que a Constituição também diz? Que se a União não produzir essa norma geral, os estados podem exercer sua plena capacidade. O que é a plena capacidade dos estados? O que é a plena capacidade dos estados? É quando ele elabora a norma geral e a norma específica. Por quê?
Porque a União não produziu. Então, o Estado pode legislar plenamente, ou seja, não está obrigado a esperar a União elaborar a norma geral. Ele vai lá e elabora a norma geral, consequentemente a norma específica. Só que tem o seguinte, e se supervenientemente a União elaborar a norma geral? Eu posso ter duas normas gerais? Não. Então, o que se diz? O que for em contrário da norma geral que tem o Estado com a nova norma geral da União, o que for contrário, vai ficar suspensa. Então, o que for contrário, que bater aqui, conflitar a norma geral do Estado com a norma geral da União, o que conflitar vai ficar suspensa. Entenderam aí? Tranquilo? Então, baseado nisso, aí, ó. Por isso que aqui tem, ó, não suspende. O erro está aqui. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Certíssimo, né? Então os estados aí podem se incorporar-se, subdividir-se ou desmembrar-se. Agora, para isso é necessário, não é? Um plebiscito. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Tá certo? Isso está. Até porque lembre-se que o nosso Estado, ele é laico. Então, a letra D está correta. Letra E. A criação, incorporação, a fusão, desmembramento de município. Então, da mesma forma que os estados podem incorporar-se, subdividir-se ou desmembrar-se, os municípios também podem. Só que existem duas diferenças daqui para cá. E o que é que você tem que se ligar, que tem que ter aqui no município? Aqui, ó. Estudo de viabilidade municipal e lei estadual. É a única diferença. Então, para os municípios incorporar-se, desmembrar-se, é necessário o quê? Uma lei estadual que não vai precisar aqui, tá? E dependerão, dentro do período determinado por lei complementar federal, olha os requisitos aqui, ó, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito. Então, você vai ter que ter uma lei estadual primeiro, depois uma lei complementar, plebiscito e estudo de viabilidade. Aqui não. Você vai precisar apenas do plebiscito e de lei complementar, que é essa aqui, ó, a lei complementar federal. Tranquilo? Beleza? Então, se ligar só nisso aqui, porque é o que cai em prova. E a diferença entre a criação, subdivisão ou a criação, subdivisão de estados. Agora sim a gente vai para aquele bisuzinho que eu ia dar para vocês, que eu disse que ia dar para vocês, sobre as competências. Então vamos lá. Com relação à competência privativa da União. Então, pessoal, é o seguinte. Para você matar o que é competência privativa, o bizu é isso aqui, ó. O capacete de PM e o despacito foram ao registro público. Olha aqui. Capacete e PM e o despacito foram ao registro público. É uma historinha que dá para você memorizar muito bem. Então, agora vamos matar. Compete privativamente. Compete privativamente a União legislar sobre direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho
e direito espacial, processual e marítimo. E aqui, ó, despacito, ó, desapropriação, serviço postal, águas, comércio interestadual, comércio exterior, trânsito e transporte, organização e registro público. Pronto, esse é o bizu, tá? Esse é o bizu. E aqui vamos utilizar agora. Registro público, aqui o bizu, ó, funcionando. Então, ó o bizu, comércio interestadual. Olha aqui, ó. Despacito aqui, ó. Organização do Sistema Nacional de Emprego e Condições para o Exercício das Profissões. Eita, Emanuel, aqui me ferrou, não sei. Vamos lá. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, trabalho. Opa, tá aqui, Emanuel. Capacete. Opa, Emanuel, ficou só 2 letrinhas agora. Vamos lá. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição. Ó, floresta, caça, pesca, fauna, conservação, tudo que tratar aí de fauna e flora relativa ao meio ambiente, a competência vai ser concorrente. Tudo que tratar de fauna, flora, floresta, meio ambiente, não é? Proteção ao meio ambiente, a competência é também educação, saúde. Quando vem também educação, saúde, é tudo competência concorrente. Então, está aqui a nossa resposta. Organização do Sistema Nacional de Emprego, condições para exercício das profissões, é competência privativa, beleza? Olha o bizu funcionando aí. Próxima aqui, 5ª questão. A organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição, sob as disposições constitucionais relativas a esse tema, marque V para a afirmativa verdadeira e F para as afirmativas falsas. Bora lá. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de hoje serão regulados por emenda constitucional, não, por meio de lei complementar e não através de emenda constitucional. Então, falso aqui. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, só lembrando aqui é lei complementar, tá? Mediante a aprovação da população diretamente interessada, que deve ser consultada em referendo, não. A gente viu algumas questões passadas. É através de plebiscito. Então, aqui também é falso. A Constituição estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dentre outras atribuições, o combate às causas da pobreza e aos fatores de marginalização, promovendo a integração social de setores desfavorecidos, assim como legislar sobre o sistema de poupança. Até aqui está certo, tá? As atribuições combate às causas de pobreza, os fatores, beleza. Agora, legislar sobre o sistema de poupança não é competência comum, é competência privativa da União. Então aqui, falso também. Letra B. Considerando o disposto. Considerando o disposto da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre. Olha aqui, vamos ver o bizu. Desapropriação, comércio exterior, proteção e tratamento de dados pessoais. Bem, proteção e tratamento de dados pessoais a gente não viu, a gente viu desapropriação. Despacito. Desapropriação, comércio exterior, interestadual aqui, né? Só faltou proteção e tratamento de dados pessoais. Mas vamos ver se só com isso aqui a gente mata. Bora lá. Então ficou, nessa primeira a gente ficou indeciso. Proteção e tratamento de dados pessoais, propaganda comercial,
produção e consumo. Aqui eu mato logo, porque produção e consumo é competência concorrente. Então, não pode ser. Seguridade Social, Sistema de Sorteios, Proteção à Infância e Juventude. Proteção à Infância e Juventude é competência concorrente, tá? Então, morreu aí também. Proteção e Integração Social das Pessoas Portadoras de Deficiência, Proteção ao Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico, Turismo e Paisagismo. Também não é, isso aqui é concorrente. Não, aqui, proteção comum, perdão. Competência comum. Orçamento, população indígena, trânsito e transporte. Opa! E agora? E agora, Emanuel? Orçamento é competência concorrente. Competência privativa e competência privativa que a gente já viu. Então, letra A. Pessoal, o bizu ajuda, mas você tem que fazer a leitura e decorar, porque às vezes o bizu não é 100%, né? Ajuda, como ajudou agora. Bora lá. 7ª. De acordo com a disciplina Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre. Junta comercial, a gente já viu que não. Junta comercial, produção e consumo e orçamento é tudo que concorrente. Deixa eu apagar aqui para eu não misturar. Então, preste atenção. Deixa eu dar o toque para vocês. Orçamento, produção e consumo, junta comercial, floresta, fauna, meio ambiente, educação, saúde, infância e juventude, não é? Tudo isso é competência concorrente. Beleza? Então, junta comercial está fora, não é isso? Junta comercial está fora. Produção e consumo está fora. Proteção ao meio ambiente está fora. Concorrente. Faltou isso aqui. E agora? Custas dos serviços forenses também não. Também é concorrente. Sobrou aqui populações indígenas. Nossa resposta. 8. De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre. Aqui ficou mais fácil. Trânsito e transporte, populações indígenas e registro público. Beleza, fechou porque a gente já viu naquele bizuzinho. Já vimos no bizuzinho aqui, ó. Registro público e capacete de PM. Então, ó, aqui matou, né? Trânsito e transporte tá aí em despacito. Lembra? Desapropriação, serviço postal, águas, comércio interestadual, trânsito e transporte. Então, matamos aqui, porque populações indígenas, a gente já está vendo várias questões que vêm populações indígenas. Orçamento, eu disse para vocês que é competência concorrente. Educação também, eu disse para vocês, não é? Ó, educação, orçamento, produção e consumo. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui. Concorrente. Educação, ó. Tirando trânsito e transporte, isso aqui é concorrente. Então, letra A, realmente. Questão número 9. Considerando a organização do Estado, pode-se afirmar que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens pertencentes a... Aqui matou, né, velho? Aqui não precisa você fazer uma linha de raciocínio, de entendimento muito grande, não. Obviamente, pertence à União. E a 10. De acordo com a Constituição Federal, compete à União, os Estados e Distritos, legislar concorrentemente. Opa, civil, comercial, penal e processual está onde? Capacete de PM. Legislar sobre, compete privativamente à União, legislar sobre direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Então, aqui não pode. Ele quer concorrente. Vamos lá. Educação é, cultura é, ensino e desporto é, ciência e tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí, tá certo? Diretriz da Política Nacional do Transporte é concorrente? Não. É privativa.
Política de crédito, câmbio, seguro e transferência de valores. Nacionalidade, cidadania e naturalização. E aí? Política de crédito, Emanuel, é assim. Não, tá aqui, ó. Educação, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, tudo isso é competência concorrente. Então, pessoal, a gente viu aqui, né? Finalizamos as nossas questões aqui. E a gente vê, né, que não tem o que fazer, velho. Você tem que fazer o decoreba, porque e utilizar os bizus. Decorar e utilizar os bizus, tá certo? Infelizmente, como é que se diz? Tem que decorar, infelizmente tem que decorar, mas faz aquela leitura dos dispositivos 22, 23 e 24, beleza? Que são os principais. E depois dessa leitura, você aplica o bizu que eu dei para vocês. Aí fica muito mais fácil, beleza? Suave da nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!